Olá amigos que acompanham o canal Espanhol Fácil. Nesta videoaula número 43, você vai aprender o uso de 8 perífrases verbais. Logo você vai saber o que é exatamente essa estrutura, que também existe no português, mas você vai aprendê-las em espanhol, ok? Então, o tema principal nosso dessa semana, desta videoaula, é uso de perífrases verbais, ¿vale? Perfeito. Mas antes mesmo de fazer essa parte seguinte, nós vamos corrigir o exercício que deixamos da aula anterior, na qual praticamos o subjuntivo. Como é que usamos o presente do subjuntivo em espanhol. E para isso foram deixadas algumas frases que você teria que completar. E são as seguintes. Completa usando o subjuntivo do verbo em parênteses. Aqui, no parênteses, pode aparecer o verbo que você vai usar e também, às vezes, o sujeito da frase. Quando o sujeito não aparece na frase, você tem que usar esse sujeito solicitado na frase, ok? As frases eram: espero que ellos ganen el juego. Espero que ellos ganen el juego. Quieren que dejes de venir. Quieren que dejes de venir. Aprenderás cuando pongas atención. Cuando pongas atención, aprenderás. Necesito que vean esto. Necesito que vean esto. El jefe quiere que vengamos. El jefe quiere que vengamos. Te pido que no llores. Te pido que no llores. Lo dejarán ir cuando crean que deben. Lo dejarán ir cuando crean que deben. Em todas as 7 frases, usamos o presente do subjuntivo, que foi o que estivemos praticando nas últimas 2 aulas. Tudo bem? Ok. Usos de perífrases verbais. A perífrases é uma estrutura que existe bastante no espanhol. Nós usamos perífrases, não que no espanhol se usem mais do que em português. Não, em português se usam bastante e em espanhol também. O que nós vamos ver é como é que tem esse uso. A perífrase é a construção formulada através de um verbo em forma pessoal, eu, tu, ele, seguido de um infinitivo, de um gerúndio ou um particípio. E serve para assinalar características da ação verbal que não pode se expressar através de uma forma simples. Então, essa ação, indica uma ação que não pode ser expressada através de uma forma verbal simples. Ela sempre vai ser através de uma perífrase. Essa que é a definição do que é perífrase. Geralmente é formada por 2 formas verbais, ou por um verbo, uma preposição e outro verbo. Assim é que se constroem as perífrases. Nessa oportunidade, você conhecerá 8 perífrases espanholas. Numa aula anterior, nós vimos uma perífrase muito interessante, que é ir a mais infinitivo. Por exemplo, voy a trabajar mucho. Vamos a estudiar esta noche. Vamos a estudiar. Voy a trabajar. Estou usando o verbo ir, a preposição a e o infinitivo de outro verbo. Alguma coisa parecida veremos nas perífrases da aula de hoje. Aqui temos 2 perífrases. Elas descrevem o início de uma ação. Para isso, eu posso usar empezar a mais o infinitivo de um verbo, poner-se a mais o infinitivo de um verbo. Empezar é um verbo bem espanhol que equivale a começar. Começar. Então, começar a mais infinitivo. Poner-se a. Poner-se é do verbo poner, por, com o pronome reflexivo se, a. Então, são 2 formas bem diferentes do que
como se construiría en español. Vamos a ver los ejemplos. Mañana empiezo a trabajar aquí. Empiezo a trabajar. Verbo empezar, preposición a, verbo trabajar no infinitivo. Mañana empiezo a trabajar aquí. Pronto empezaremos a hacer la comida. En breve empezaremos. En breve comenzaremos a fazer a comida. Então, empezaremos a, preposição a, e a ser infinitivo. Pronto empezaremos a hacer la comida. Sin pensar, empieza a decir mentiras. Sem pensar, começa a dizer mentiras. Empieza, verbo empezar, a, preposição, decir infinitivo. E aí, essa é uma perífrase com empezar a mais infinitivo. Se pone a llorar por qualquer cosa. Se pone, poner-se, a, preposição, llorar, infinitivo do verbo. Se pone a llorar por qualquer cosa. Começa a chorar por qualquer coisa. Aí em português usaríamos o verbo começar, porque descrevem o início de uma ação. Não estava chorando, se pone a chorar. Então está começando a chorar. Começa a chorar por qualquer coisa. Me pondré a trabalhar imediatamente. Não estou trabalhando, vou iniciar a ação. Me pondré a trabalhar. Começarei a trabalhar imediatamente. Ok? Então temos as perífrases. Empezar a, poner-se a. Aqui temos 3 perífrases formadas de maneira diferente e elas descrevem uma ação em desenvolvimento. Ou seja, a ação está se desenvolvendo no momento da fala. Para isso usamos estar mais o gerúndio, continuar mais o gerúndio, levar mais o gerúndio. Estar, continuar, llevar. Vamos ver como usamos. Estou esperando hace mucho tiempo. Bem, essa é uma forma muito mais familiar para o português, porque eu diria estou esperando há muito tempo. Em português também usamos estou esperando. Ellos estavam dormindo muchísimo. Estavam, verbo estar, dormindo, gerúndio do verbo dormir. Ellos estavam dormindo muchísimo. Eles estavam dormindo muito. Continúas esperando su respuesta. Continúas esperando, continúas tu esperando, gerúndio do verbo esperar. Então, você continua esperando a resposta. Não continues viendo essa tonteria. Não continues viendo essa tonteria. Você para de assistir essa bobagem. Seria a tradução. Para de assistir essa bobagem. Não continue fazendo isso. Llevar. Llevo estudiando 4 horas. Aqui, llevar mais gerúndio é uma forma bem própria do espanhol, que acho que em português não existe essa forma. Levo estudando. Não, estou estudando há 4 horas. Llevamos casados já hace mucho tiempo. Llevamos casados já hace mucho tiempo. Estamos casados há muito tempo. Então, essas seriam 3 perífrases com verbo e gerúndio. Verbo e gerúndio, ok? Perífrases que descrevem o fim de uma ação. Fim da ação. Acabar de mais infinitivo. Deixar de mais infinitivo, ok? Se referem a ações que acabam de ser interrompidas ou que deixaram de ser feitas. Por exemplo, acabo de fazer um cafecito. Acabo de fazer um cafecito. Eu fiz um cafezinho agora. Lo acaban de arrestar ahora mismo. Acaban, verbo acabar, de, preposição, arrestar é prender. Prenderam ele agora mesmo. Acabas de levantar-te, homem. Acabas de levantar-te. Você levantou agora mesmo. Acabas de. Então, ações que terminaram há um pouco tempo. Dejar de, más infinitivo. Niño, deja de ver la tele. Deja de ver. Dejar de, interromper uma atividade. Dejar de ver la tele. Dejó de fumar hace pocos meses. Deixou de fumar
há poucos meses. Por que deixaste de venir a ver-me? Por que você parou de vir me visitar? Deixaste de venir. E assim estamos usando estas perífrases. Por último, temos a perífrase que descreve a repetição de uma ação. Volver a mais infinitivo, que volver seria voltar. Então, voltar, ou seja, fazer de novo uma coisa. Então, repetir uma ação. Se separaram e volvieron a casar-se. Separaram-se e casaram de novo. Volvieron a casar-se. Seguro que não volverá a drogar-se. Com certeza não voltará a usar drogas. Não voltará a usar. Então, não volverás a drogar. Volverán a decir falsedades? Volverán, ou seja, dirão falsidades novamente? Então, seria a frase. Se tumbou na cama e volvió a dormir. Deitou na cama e tornou a dormir. Ou dormiu de novo. Então, se tumbou na cama e volvió a dormir. Então, aqui nós temos estas 8 perífrases verbais usadas no espanhol. Ok? E agora você, a parte em que você vai colocar em prática todas as coisas que você viu e ouviu até agora, nessa aula número 43. Completa com a perífrase indicada em el parênteses. Aqui no parênteses vai uma dessas 8 perífrases que nós vimos e você vai completar com a forma correta. Ok? Esse é o exercício da aula de hoje. Curiosidades do espanhol. Nessa parte de curiosidades do espanhol, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes que se tornam curiosidades do idioma, pois nós vimos, em outras aulas, vimos outro tipo de curiosidades. Agora nós vamos ver os seguintes elementos que tornam-se uma curiosidade no idioma. Ok, vejamos. Antiguamente el castellano se le conocía con el nombre de cristiano. Antiguamente al castellano se le conocía con el nombre de cristiano. Não por causa do jogador português. Não tem nada disso. Por que razão então? Porque el castellano era conocido como cristiano. Muito bem. A razão é que quando os mouros habitaram o sul da Espanha e a prática totalidade da península, ou quase toda a península, empregaram ou usaram esta palavra para diferenciar as pessoas que falavam castelhano na época daquelas que utilizavam linguagem árabe. Então, quem falava castelhano era chamado de cristiano. E os outros que não falavam, geralmente falavam árabe. Então, por isso que antigamente os castelhanos eram chamados de cristianos. Ok? Outra curiosidade. A palavra electroencefalografista. Electroencefalografista é a palavra com 23 letras e é o termo que tem a honra de ser a palavra mais longa do espanhol. E mesmo que possa parecer muitas letras, mesmo que pareçam ser muitas letras, não fica nem perto da palavra mais longa em um idioma, que tem 189.819 letras. A palavra mais longa tem essa quantidade. Electroencefalografista é a palavra mais longa no espanhol, ok? Então, essas duas curiosidades, como serão chamados os castelhanos, cristianos, e qual que é a palavra mais longa no espanhol. Leitura, pronúncia. Então, nós vamos pronunciar nessa aula este texto final para que você tenha um contato com a pronúncia natural, espontânea de qualquer coisa. Agora, no caso, sempre é um texto nessa última parte da aula. E a ideia é que você, se é a primeira vez que está assistindo nossa aula, é que você tenha uma pronúncia de um texto
possa acompanhar essa leitura, essa pronúncia e tenha como você praticar. Você ouve um pouco do texto, imita a pronúncia e assim você vai praticando o espanhol. Presta atenção, porque logicamente que esse texto não é pronunciado devagarinho para que você... Não, se pronuncia de uma forma natural e espontânea, ok? A ideia é que você tenha a prática auditiva, que você possa ouvir perfeitamente como é que se pronuncia em espanhol e você tente fazer a mesma pronúncia, ok? El hombre es un animal curioso por naturaleza. Y es esa curiosidad que lo caracteriza, lo que le ha llevado a buscar desde el principio de los tiempos cómo funcionan las cosas y qué las mueve. Pero han sido necesarios muchos siglos para que la humanidad se atreva a preguntarse cómo surgió la materia, a cuestionarse que todo fue porque Dios lo quiso así. Ahora, relativamente poco tiempo después de plantearnos nuestro origen, hemos encontrado una partícula siquiera analizable por su corta vida, pero con un efecto tan importante como aportar masa a todas aquellas partículas que componen nuestro universo. Ok? Então, essa ha sido a pronúncia da aula número 43. Espero que tenham aproveitado o tema principal de hoje, que são as perífrases. Em breve falaremos de outras perífrases, pois são muitas, e falaremos de um outro tema também. Ok? Ok, então perfeito. Até a próxima semana. Fuerte abraço a todos. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Enquanto isso, clique dizendo que você gostou da videoaula, compartilhe com seus colegas, amigos, colegas de espanhol, parentes, vizinhos, etc, etc. E deixe seu comentário. Tudo isso ajuda a incentivar a atividade do canal. Você pode comentar, propor um tema, discordar ou simplesmente mandar um oi. Forte abraço.